A Prefeitura de Santos cassou no Tribunal de Justiça do Estado a liminar, decisão provisória, obtida pelo advogado Carlos de Paula Júnior, morador de Santos, que ingressou com uma ação contra a obrigatoriedade do uso de máscara na cidade. Caso seja flagrado passeando sem máscara de proteção, Júnior não vai ser multado, mas advertido pelas autoridades. Eu converso com o secretário de Governo de Santos, Rogério Santos. Rogério, obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Diário Litoral, você, Raton, pela oportunidade de a gente esclarecer as dúvidas da população. E é um prazer estar com vocês. Perfeito. Parece que uma parte da população ainda não entendeu a seriedade do problema, né, Rogério? Eu não sei se esses dados ainda são verdadeiros, mas ainda continuam, mas a incidência proporcional de Covid em Santos é 3 vezes maior no estado e quase 5 vezes maior de todo o país. Isso é verdade ainda? Exato, Raton. Existe a epidemia, ela tem um fator temporal, que a epidemia começou no Brasil, em São Paulo, que ainda é o epicentro, e depois em Santos. Portanto, nós estamos na curva epidemiológica e na questão do tempo da epidemia, nós estamos adiantados a outras regiões do estado, de São Paulo, do Brasil. Portanto, esse número proporcional na cidade de Santos, ele também é um dos motivos para ele ser acentuado. O Rogério, explica, tem multa, né? A multa é essa mesmo, é R$100, a primeira uma advertência, depois R$100 de multa, é isso? Isso, e para o estabelecimento comercial que permitir que ingresse o cidadão sem máscara, R$3.000. Perfeito. Essas normas são normas da quarentena do Estado de São Paulo, né? Vocês apenas são normas transportaram para a cidade. Do Estado, mas é o município que aderiu a esse decreto. Depois encaminharemos por lei à Câmara Municipal para que a medida fosse rápida, devido à grande propagação e principalmente a nossa preocupação em relação à ocupação dos leitos, principalmente de UTI. A Prefeitura tomou essa medida um pouco mais impositiva, baseado em experiências internacionais. Existem que a máscara protege até 95%, mesmo a caseira feita com algodão. Você é especialista, Rogério, para quem não sabe, você é especialista em saúde pública, né? E eu queria que você me falasse um pouquinho como é que estão a relação dos leitos, né? E a relação do contágio em Santos. Hoje o Condesb vai apresentar a pesquisa que foi feita, a metropolitana, uma grande pesquisa, uma amostragem de 10.000 pessoas, em 4 fases, cada fase com 2.500 pessoas, terminou na sexta-feira e o fim de semana foi feita todo o estudo de amostragem e hoje vai ser anunciado pelo Condesb na reunião do Condesb. É uma ferramenta importante, o Brasil não tem testagem em massa, infelizmente, precisaremos ter testagem em massa para ter uma certeza desses números, então não temos esses números, então um percentual da população vai ser testado. E essa pesquisa foi feita em vários locais do mundo, e o tamanho da nossa amostra é muito maior do que o do Rio Grande do Sul, muito maior do que o da cidade de Nova York, então vai ser uma base de dados importante. Em relação aos leitos, nós temos hoje funcionando 179 leitos de enfermaria, 70 leitos de UTI adulto, 9 de UTI infantil, com uma taxa, isso da rede municipal, sem envolver a rede pública e a do Estado. Estamos com alguns equipamentos em alerta para serem ativados, o prefeito já falou, o Hospital Vitória do Grupo Amil está em alerta para ser ativado, caso haja necessidade de ativação de maior número de leitos, trabalharemos inclusive de uma maneira regional para esse hospital, foi feita essa proposta ao governo do Estado, que ele sirva de leitos para toda a região, nesse momento importante a ação regional, e aí teremos um número maior de leitos. Hoje, temos 47% da UTI adulta ocupada por moradores de Santos, 26% de enfermaria e 11% de UTI infantil. Ainda um número confortável, mas começa a chegar num estado de alerta. Então, portanto, o isolamento é o melhor remédio nesse momento, é a única ferramenta que o Brasil tem de combate ao coronavírus. Hoje, essa questão, essa primeira etapa do estudo, você pode revelar alguma coisa, adiantar alguma coisa para a gente? Eu sei que vai ter uma coletiva à tarde, mas você pode adiantar alguma coisa? Ainda temos que ficar alertas, mais alertas do que normal, não? Olha, ainda o que eu posso adiantar é que o número de contágio ainda é baixo,
mas maior do que em outros locais, né, do Brasil, maior do que o do Rio Grande do Sul, então o número é baixo, mas ainda maior do que algumas localidades, como o estudo do Rio Grande do Sul, pelo que a gente compara. No mundo inteiro, esses estudos eles têm tido uma baixa, ainda um percentual de pessoas com o anticorpo ainda baixo. Um estudo que tem o maior percentual, que foi feito em Chelsea, nos Estados Unidos, com 200 pessoas, apresentou uma taxa de 34% de pessoas que tiveram contato com o vírus e que tiveram aí o desenvolvimento de anticorpos. Na Europa, a média de... Ou seja, quase 90 pessoas, né? Mais um pouco de 90 pessoas. E esse mesmo estudo, na Europa, apresenta uma diferenciação entre países que vai de 1% a 4% da população que já apresenta anticorpos para o vírus, né? E no Rio Grande do Sul, o registro que tivemos aí da pesquisa foi de 0,15%, ou seja, ainda uma taxa baixa, ou seja, a subida daquela montanha, daquele pico, nós ainda no Brasil ainda estamos na primeira etapa dessa subida. Perfeito. Rogério, você pode adiantar alguma coisa? Tem prazo para a abertura do comércio, que hoje você também está envolvido nessa área, né? O pessoal fica muito preocupado com relação ao comércio, quando é que vai abrir, quando não vai, né? Você falou agora, acabou de falar que nós estamos no começo, né, da curva. O que você pode falar para a gente aí a respeito disso? Olha, Raton, primeiro, do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, nós dependemos do decreto do governo do Estado. Cidades que fizeram diferente ou estão fazendo diferente, o próprio Ministério Público tem entrado com uma ação contra essas cidades. Nós recebemos aí uma correspondência do Ministério Público apenas dizendo para que mantenhamos essa postura. Foram 5 promotores públicos que assinaram e o Ministério Público do Estado aqui em Santos pediu para que nós mantivéssemos o nosso posicionamento. Cidades fora da região, como São José dos Campos, Pirassununga, tiveram que voltar atrás nesse posicionamento de flexibilização. Então, do ponto de vista legal, primeiro, temos que seguir. Do ponto de vista principal, que é a saúde, nós precisamos levar em conta, primeiro, a nossa capacidade instalada regional de atendimento ao coronavírus, principalmente de UTI, o percentual de pessoas de ocupação. Segundo aspecto, essa pesquisa vai também nos dar uma noção de como está a prevalência do anticorpo na nossa região. Ou seja, não vai ser um indicador e um fator que vai levar à flexibilização. Mas o que eu quero dizer é que nós já temos o estudo de Santos para essa retomada de flexibilização, está sendo feito em parceria com instituições, com sindicatos, com faculdades, com associações, com clubes de servir, com religiões, para que vários segmentos comerciais tenham nos dado sugestões, porque, por exemplo, o poder público ele tem a noção sanitária e legal, mas é o comércio que vai dizer. Se a gente impõe uma ação assim, olha, vou citar um exemplo, olha, só pode uma pessoa a cada 20 metros quadrados, para aquele tipo de comércio pode não funcionar, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho sob orientação para que ele tenha bastante especificidade, ou seja, por segmento comercial, né? Tipo de tamanho de comércio, característica, então, uma academia, como é que poderia funcionar, qual horário, um outro tipo de comércio, de repente, só 6 horas, para que evitar que o funcionário do comércio tenha que ir para casa almoçar, ou fique menos tempo com aquele 1 hora de almoço, enfim, tudo isso está sendo pensado com a visão da retomada da atividade comercial, baseado no que é viável ao comércio, mas com todas as condições de segurança e tendo toda a noção de que forma mais inteligente podemos fazer. E isso é levado em consideração, por exemplo, protocolos que foram feitos em outros países do mundo. Eu gostei muito, Raton, do protocolo de Portugal, algumas atividades já começam a funcionar. Na Itália, hoje, também algumas flexibilizações com horários para as pessoas saírem na rua, algumas aberturas, mas isso tudo é muito empírico, né? A Alemanha mesmo flexibilizou em algum momento e teve que voltar atrás. Alguns estados no Brasil, como Santa Catarina, Blumenau abriu o comércio,
teve que fechar porque 10 dias depois teve uma explosão do número de casos, 175%. Então, tem que ser feito com muita responsabilidade e baseado em ciência e sabendo, Raton, que nós temos duas pandemias que matam, a viral e a econômica. Tá. Bem rapidamente, Rogério, bem rapidamente, que nós temos que encerrar já, duas questões. Os prefeitos solicitaram na sexta-feira do 1º de maio que o governo do estado bloqueasse a descida do litoral paulista. No entanto, no Guarujá, alguns estão descendo de helicóptero naqueles conjuntos, aqueles condomínios de luxo. Nós já alertamos a prefeitura fala que não tem como controlar isso. Isso é uma questão. E a segunda que você queria, bem rapidamente, por favor, as duas perguntas, se a postura do presidente Bolsonaro está atrapalhando se toda essa campanha, toda essa movimentação dos prefeitos do governo e do governo do estado. Sim, o posicionamento de um presidente da República é muito representativo para toda a população, né? E existe um grande número de eleitores deles que defendem os posicionamentos deles, e o Bolsonaro não está levando em conta alguns critérios da área da saúde, da Organização Mundial de Saúde. O que está acontecendo no mundo não é ficção científica. Entendo o posicionamento e a preocupação do presidente em relação à economia, mas nós aqui em Santos estamos seguindo protocolos de saúde. Eu não vi até hoje nenhum consenso, alguém significativamente, algum infectologista que tenha se posicionado contra o isolamento. Todos a favor, no mundo todo. Então, hoje nós temos que priorizar a ciência da saúde, mas Santos tem adotado, Raton, uma postura de agradecer o que o governo do estado tem feito em termos de repasse de recursos, agradecer ao governo do estado e agradecer à iniciativa privada. Hoje, uma grande empresa da área de farmácias começa a pulverização em Santos totalmente gratuita, com caminhões, com drones, em mais de 400 quilômetros das vias aqui de Santos, ajudando. Isso outras empresas ajudaram com cesta básica, enfim. O momento agora é de união, não é momento de oportunismo político de nenhuma parte. Infelizmente, algumas atitudes estão atrapalhando e dividindo as pessoas. O vírus, ele é tão inteligente que ele consegue dividir o adversário dele, que é o ser humano. Pessoas que estão a favor de abrir completamente a economia e pessoas querendo o equilíbrio, e isso tem causado uma divisão entre as pessoas. Numa guerra, a gente tem que estar unido. Então, união, conexão é a melhor coisa nesse momento. Ok. Rogério Santos, muito obrigado pelo seu tempo aí, pelos esclarecimentos. Muito obrigado pela entrevista. Raton, estou à disposição de vocês. Parabéns pelo jornalismo sério que vocês sempre fazem. Eu estou às ordens e muito obrigado por abrir mais um canal de comunicação com a população nesse momento. Ok, obrigado. Consulte nossas redes sociais, o nosso site www.diariodolitoral.com.br e previne-se, use máscara. Um abraço.